Olá, seja muito bem-vindo. Você, estudante de fisioterapia ou profissional já fisioterapeuta, que quer conhecer mais sobre um pouco das terminologias na fisioterapia, então já aproveita para me seguir lá no Instagram, @FisioLeticiaVieira. Todos os dias eu dou muitas dicas, falo também sobre terminologias na saúde de uma forma geral, então tem muitas dicas legais. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte aqui da família de fisioterapia, sejam meus pupilas, é uma honra, um prazer receber você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as terminologias na fisioterapia. Então eu separei algumas nomenclaturas, então vocês vão poder estar acompanhando. É basicamente uma aula sobre terminologias na fisioterapia, para que você possa estar entendendo, você que de repente vai passar pelo estágio hospitalar ou na própria fisioterapia, e você precisa entender mais sobre o que significa. Às vezes você vai pegar o prontuário de um paciente e você, nossa, mas o que é essa palavra? O que é isso? O que significa isso? Você fica perdido, porque nem tudo a gente aprende na faculdade de fisioterapia. Então, vamos lá. Eu separei essas terminologias por A, B, C, D, E, F e assim vai. E nós vamos começar esse vídeo falando sobre as terminologias com iniciais da letra A. Então, a abasia. O que seria a abasia? É uma incapacidade de marcha, de ficar em pé e andar. Então, se você vai atender um paciente ou você vai avaliar um paciente na neurologia, ou enfim, no hospital ou em qualquer uma das áreas da fisioterapia, se o paciente ele tiver essa incapacidade de marcha, de ficar em pé e andar, o nome, então para esse contexto, essa definição, você vai encontrar com um nome chamado de abasia. A cinesia é a perda de movimento e de imobilidade. A acromia é a ausência de cor por falta de melanina, falta de pigmentação da pele, então o nome é de acromia. Adiposo, então esse é muito fácil, né? Muito usado na dermatofuncional, que é o tecido constituído por gordura local com gordura. Afasia, impossibilidade de falar ou entender a palavra falada, causas nervosas. Então, pacientes neurológicos, você vai encontrar essa palavra, afasia. Algia. Algia é o que a gente mais ouve falar na fisioterapia, que é dor em geral. Então, a pessoa ela tem uma algia. É uma algia onde? Pode ser uma algia no ombro, na cabeça, na boca, nos olhos, no nariz, no ouvido, joelho, tornozelo, enfim, de uma forma geral. A analgesia, nós também encontramos muito na fisioterapia. Então, a analgesia é uma diminuição da sensibilidade à dor. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa ela tem um quadro álgico de ombro direito. Então, você, profissional fisioterapeuta, fez um procedimento naquele ombro que aliviou o quadro álgico dele. E nós chamamos essa diminuição de dor de analgesia. Então vamos lá, agora terminologias iniciais com a letra B. Bradipneia é a redução da frequência respiratória. Bursite, inflamação da bolsa sinovial, tá? Então tem bursite de ombro, bursite de quadril, enfim. Então, bursite é essa inflamação da bolsa sinovial. Bradicardia, batimento lento do coração, diminuição do ritmo cardíaco. Então você vai encontrar muito essa palavra na área hospitalar, cardiorrespiratória. Broncotomia, que é a incisão cirúrgica nos brônquios, então está relacionado ao pulmão. Bulectomia, retirada de bolhas do pulmão. Braquial, é referente ao braço, então sempre que a gente falar braquial, você pode encontrar isso também, essa terminologia na pediatria, você pode encontrar, ver muito isso na ortopedia. E braquialgia é uma dor no braço. Então, algia, né? É o quê? Dor. Então, olha só como um termo liga o outro. Braquial é o quê? Referente ao braço. Braquial, então tá ligando o braço com a algia, que é dor. Então, braquialgia é uma dor no braço. Terminologias iniciais, então com a letra C agora. Cianose é uma coloração azulada das extremidades por falta de oxigênio. Claudicação, então é a fraqueza momentânea de um membro. Cãibra,
Contração muscular com espasmos dolorosos, né? Então a pessoa acaba tendo aquele espasmo. Quem nunca teve cãibra, né? Então já sabe mais ou menos a sensação. Craniotomia, então é a abertura do crânio. Você pode encontrar isso na neurologia. Congênito, então característico do indivíduo desde o nascimento ou durante a formação intrauterino. Contratura, então é uma rigidez muscular. Então tá com uma contratura, por exemplo, de trapézio, tá? Então tá com uma rigidez. Coma é o estado de inconsciência. Então essa palavra a gente já sabe que é muito falada na fisioterapia. Então o paciente ele está em coma, tá? Que é o estado de inconsciência. Terminologias iniciais agora com a letra D. Distrofia. Então, a distrofia é uma perturbação da nutrição que afeta o estado de saúde. Então, você ouve muito falar da distrofia na neurologia. Dorsal. Então, é referente a dorso, costas, né? Então, tá mais ou menos nessa região das costas. Então, coluna cervical, dorsal, então mais ou menos quase na região do meio das costas e lombar. Distensão é o estiramento de alguma fibra muscular, entumecimento ou expansão. Debilidade, então fraqueza, falta de forças. Diplegia, né, a paralisia de partes similares nos dois lados do corpo, que é a paralisia bilateral. E distúrbio, posição deitada, né? Decúbito é a posição deitada. Então tem tipos de decúbitos, né? Então, decúbito dorsal, barriga para cima, decúbito ventral, barriga para baixo, e decúbito lateral, que é de lado. Então você também encontra em todas as áreas da fisioterapia. Então, decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito dorsal, sedestação, ortostatismo. Então a gente fala muito sobre decúbito. E deambular, que é o que? Caminhar, andar. Normalmente, quando a gente vai evoluir no nosso paciente, a gente utiliza muito essa palavra. Então, foi realizado o treinamento de deambulação, ou treinamento de marcha com o paciente, na barra paralela, ou, enfim, com auxílio de cones, bastão, bambolê. Então, você utiliza muito essas terminologias com pacientes que vão trabalhar a marcha. É claro que é difícil a gente falar para o nosso paciente. Eu, por exemplo, eu não costumo usar com o meu paciente. Agora nós vamos fazer um trabalho de deambulação. O paciente vai olhar para sua cara e ele vai falar assim: que é deambulação? Então você vai utilizar esses termos da saúde no seu relatório, no seu laudo, você vai utilizar no seu atestado, nas evoluções, né? Então você não vai utilizar do dia a dia com o paciente, você vai falar com uma terminologia que ele venha a entender. Terminologias iniciais com a letra E. Então, espástico, que se encontra em estado espasmódico. Espondilargia. O que é isso? Então, veja só. Então, né? Espondial. Está relacionada à vértebra. E algia, então sempre que você ouvir a palavra algia, está relacionado a dor. Então ele tem o que? Uma algia, uma dor, tá? Nesse caso, espondialgia está relacionado à dor nas vértebras. Espondilite, então esponde, tá? Esponde, está relacionado ao quê? Vértebra. E lite, tudo que for it é uma inflamação. Então agora você não vai esquecer mais. Quando você ouvir a palavra, a terminologia, na verdade, o final, it, é uma inflamação. Então, no caso, espondilite, inflamação de uma ou mais vértebras. Espasmódico, né? Rígido com espasmo. Enxerto. Então, enxerto a gente ouve muito falar também na fisioterapia. Que é o quê? É uma inserção de pedaço de pele ou osso para corrigir defeito ou falha em órgão ou tecido. E escótomo, então é um ponto cego no campo visual. Então, para quem não sabe, existe a fisioterapia na parte ocular também, que é muito legal, tá? Que inclusive é uma das áreas que o fisioterapeuta pode estar trabalhando, pacientes que têm alguma disfunção visual. Eritema, vermelhidão na pele, tá? Então, eritema, então essa parte
relacionado a dermato funcional. Flogístico, inflamatório. Filaxia, então proteção, defesa. Flogogênico, então é que provoca inflamação. Flegmasia é uma inflamação. Olha que nome diferente para a gente utilizar a definição de inflamação, né? Frêmito, então é fina palpação ou trepidação percebida à palpação. Ferida, então ferida é uma lesão traumática por algum motivo. E fadiga, então fadiga é o quê? Um cansaço, um esgotamento, né? Por muitas vezes a gente tem essa fadiga, a gente trabalha muito, chega em casa com muita fadiga, o corpo muito cansado. Então a gente chama esse cansaço, esse esgotamento de fadiga. Terminologia com a letra G. Então, geriatria, então é estudo das doenças dos idosos. Então, nós temos, só para dar um exemplo aqui, então a geriatria é a gerontologia. Na geriatria, são idosos que apresentam algum tipo de doença e o fisioterapeuta, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar, reabilitar, prevenir, enfim, reabilitar esse paciente geriátrico. E na gerontologia, são pacientes que são idosos, mas que eles não apresentam, de fato, alguma doença. Então, o fisioterapeuta, na gerontologia, ele vai fazer o quê? Ele vai proporcionar qualidade de vida para esse idoso. Então, ele vai trabalhar a prevenção, então exercícios, a prevenção e orientação para que esse idoso não venha a desenvolver alguma doença geriátrica, tá? Então, só para dar esse exemplo, porque não tem a parte de gerontologia aqui nas terminologias, mas que muitas pessoas acabam tendo dúvidas sobre geriatria para gerontologia. Então, glicemia, que é a quantidade ou nível de glicose no sangue. Gangrena, que é morte dos tecidos devido à falta de irrigação sanguínea. Glúteo, relativo às nádegas. Então, vamos lá, fortalecer glúteo, né? Então, glúteo é relativo às nádegas, né? E músculo. Garrote, é um torniquete. Então, aperto de um membro com tira, faixa ou elástico para diminuir ou interromper a circulação sanguínea. Então, em um acidente, então você vai trabalhar, por exemplo, no SAMU. E aí você pode ter que trabalhar com garrote, você vai socorrer uma pessoa, vai trabalhar como socorrista. Então, garrote, né? Então tem aí a definição. Glutural é relativo à garganta, então tudo que for relacionado à garganta é algo glutural. Goniotomia, então é cirurgia de glaucoma, tá? Então quando você ouvir falar, então o paciente ele apresenta uma goniotomia, então é alguma cirurgia que ele realizou relacionada a glaucoma. Terminologias iniciais com a letra H. Então, hemiparesia é a diminuição da mobilidade muscular de um lado do corpo. Hematoma, então acúmulo de sangue em um órgão ou tecido após uma hemorragia. Então, eu tô com um hematoma, às vezes fica aquele hematoma na pele, né? Hálux valgus, então proeminência da articulação do metatarso joanete, tá? Hálux valgus, então quando a pessoa tem uma protuberância mais acentuada do hálux. Hemiplegia, então paralisia da metade do corpo. Então, por exemplo, pacientes que têm um aneurisma, paciente que tem um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ele acaba tendo um lado do corpo comprometido. Hemianalgesia, então é a analgesia de um lado ou de uma metade do corpo. Por exemplo, nossa, eu tô com muita dor de cabeça. Uma pessoa que tá com muita dor de cabeça, dos dois lados. E essa dor, ela passa, mas ela passa somente para um lado, quem nunca, né? Então, é uma hemianalgesia. Então, ela teve a diminuição, uma analgesia de um lado do corpo dela, ou de um segmento, enfim, teve a diminuição da dor do lado direito da cabeça dela, mas continuou com a dor no lado esquerdo, tá? Então, isso é um exemplo também. Nós temos a hiperglicemia, que é o excesso de glicose no sangue, ou seja, excesso de açúcar no sangue. E a hiperemia, que cor avermelhada da pele, né? Então, nós temos a hiperemia. Por exemplo, você tá fazendo massagem, tô brincando com vocês. Você tá fazendo uma liberação miofascial, seja instrumental, seja manual, seja trabalhando com a ventosa terapia, seja com própria massagem. E o que vai acontecer?
vai acontecer uma vermelhidão, porque você ficou ali trabalhando a massagem. Então pode ocorrer uma hiperemia, né, que é o aumento da coloração da pele para um tom mais avermelhado, tá? Nossa, tá uma hiperemia na região, então você vai diminuir ali a sua massagem, a pressão, ou você vai finalizar ali a sua liberação, né, pressão da liberação manual ou da ventosa, porque formou já aquela hiperemia, aquela vermelhidão da pele. Terminologias com a letra I. Então, icterícia, coloração amarelada da pele e mucosa. Então, muitos recém-nascidos acabam nascendo com essa icterícia. Intranasal, dentro da cavidade nasal, né? Intra, dentro. Involução, que é falta de regressão. Isquemia, insuficiência local de sangue. Isquialgia, dor no quadril, tá? Então, lembra, a algia é dor. Isquio, quadril. Região isquial, isquiática, quadril. Inguinal, relativo à virilha. Muitas vezes nós utilizamos, o paciente chega pra gente com alguma disfunção da região inguinal. Você fala, onde que é essa região inguinal? É na virilha, mas nós não usamos virilha em nada, por favor. Nossa evolução, na avaliação, nós não vamos realizar, né, a descrição como virilha, e sim região inguinal. Indolor, nessa, o que seria essa palavra indolor? Sem dor. Então, o paciente indolor para o segmento tal, para a região tal. Ou o paciente não apresenta queixa álgica, né? Que a algia é dor, então região, né? Você vai citar essa parte indolor, que é sem dor. Terminologias com as iniciais J. Então, jejuno é a segunda porção do intestino delgado. Jejunostomia é a ligação do jejuno ao meio corporal externo para a administração de alimentos por sonda. Então, é mais para quem trabalha na região, na área hospitalar. E jugular é referente ao pescoço. Terminologias com as iniciais L. Então, laceração. Ato ou efeito de lacerar, dilaceração. Laringectomia é a retirada da laringe. Luxação, né? Então, a luxação é a separação das superfícies ósseas de uma articulação. Lipotimia, a perda brusca de consciência, síncope e desmaio. Lipidemia, então é a concentração de lipídios no sangue, que é diagnosticado por meio de um exame de sangue. Litíase é o cálculo pedra e lactação é a formação de leite. Terminologias com as iniciais M. Então, maligno é tudo que é maléfico, nocivo, danoso, então causa um dano. Mialgia, então dor muscular. Então, algia é uma dor, né? Então, no caso, uma mialgia, dor muscular. Mamoplastia, então é correção cirúrgica da mama. Miato, então canal, espaço que dá passagem, abertura. Micção é o ato de urinar, expulsar de urina da bexiga. Miastenia, então é uma fraqueza muscular. Você vai atender o seu paciente neurológico, ortopédico, no hospital. O paciente ele tem uma fraqueza muscular, uma miastenia. E mialgia, como eu citei anteriormente, né? Então, para fixar, eu trouxe 2 vezes essa palavra para com que você fixe na sua cabeça, porque isso é muito utilizado na fisioterapia, que é a mialgia, é uma dor no músculo, dor muscular. Terminologias com a inicial N. Nefro, então prefixo que significa relacionado ao rim. Nefrectomia é a retirada cirúrgica de 1 ou 2 rins. Nodulectomia, retirada de nódulos. Notalgia, dor na região dorsal. Neuralgia, dor severa ao longo do percurso de um nervo. Então, tudo gia, né? Algia. Neuralgia, então isso que eu citei anteriormente. Nistagmo, então movimentos involuntários do globo ocular. Neo, prefixo significa novo, então neonatal, então bebê que acabou de nascer, recém-nascido. Então neo é o que? Novo.
terminologias com as iniciais O. Então, oftálmico, referente ao olho. Obeso, que tem gordura em excesso. Osteoporose, osso enfraquecido por perda de cálcio. Opioide, então narcótico, derivado de ópio, do ópio. Oncológico, então é relativo ou pertencente à oncologia, estudo do câncer. Então, existe a área oncológica na fisioterapia, né? Então, o fisioterapeuta ele trabalha com a oncologia, com pacientes oncológicos que apresentam câncer. Osteotomia, então você ouve muito falar isso, né? Então, muito em pacientes de pós-operatório, que é corte, né? Cortar o osso, cirurgia para corrigir deformidades. Então, osteotomia de joelho, de tal segmento. Então, você vai ouvir muito falar sobre a osteotomia na fisioterapia, principalmente na ortopedia. E otológico é referente ao ouvido. Terminologias com as iniciais P. Então, profilático, preventivo, evita a doença. Então, patela, osso do joelho, a rótula, né? Então, nós utilizamos a nomenclatura patela. Pirético, relativo ao próprio de febre, né? Febril. Pneumectomia, então retirada do pulmão. Paralisia, diminuição ou desaparecimento dos movimentos. Paresia, perda parcial de movimentos. E a palatorrafia, é a sutura da fenda palatina, né? Da fenda palatina. Terminologias com as iniciais Q. Então, queratolítico, que destrói a queratina, quebra o excesso de queratina da pele grossa e das calosidades. Queilose, né? Então, a afecção dos lábios e dos ângulos da boca. Quadriplegia, então utiliza-se muito essa nomenclatura, essa terminologia para pacientes neurológicos, que é a paralisia das duas pernas e dos dois braços. Queloplastia, correção dos lábios. E quelante, que forma complexo ligante. Terminologias com as iniciais R. Então, regurgitação, que é volta da comida do estômago à boca. Retinopexia, então a fixação cirúrgica da retina. Rinorreia, que é corrimento nasal, excesso de coriza. Rinoplastia, então a correção dos defeitos do nariz. Revulsivo, então revulsante, né? Diminui a irritação. E rubefaciente, então até palavras difíceis para se falar, que provoca vermelhidão, né? Pele avermelhada. Então tem várias terminologias, se você for prestar atenção, que estão relacionadas com a vermelhidão da pele, né? Então essa palavra que é super difícil, rubefaciente, que eu não utilizo na fisioterapia, nunca utilizei pelo menos para nada, eu utilizo mais a hiperemia, né? Mas existem várias nomenclaturas que você pode utilizar, mas você tem que prestar atenção que essa palavra, por exemplo, essa terminologia, que é a rubefaciente, que ela provoca a vermelhidão, né? Então é uma terminologia que também você pode utilizar para quando algo provoca uma vermelhidão da pele, deixa a pele mais avermelhada. Terminologias com as iniciais S. Então, safenas, duas grandes veias localizadas nas pernas. Secreção, produto de uma glândula. Senil, refere-se à velhice do idoso. Cialorreia, né, salivação excessiva. Sedativo, né, o que é um sedativo? Calmante. E safenectomia, retirada da safena. Terminologias com as iniciais T. Então, taquicardia, batimento acelerado do coração. Talalgia, então dor no calcanhar. Tarsalgia, né? Então, tarsalgia, dor no pé. Tarso é o tornozelo. Tenalgia, então dor no tendão. Tudo algia, relacionado a dor. E tetraplegia, que nós falamos muito sobre isso na neurologia, que é a paralisia dos 4 membros. Terminologias com as iniciais U. Então, úlcera,
nome genérico dado a qualquer lesão superficial em tecido cutâneo ou mucoso, ferida. Ulceração é a formação de úlceras. Úlcera péptica, que é a úlcera gástrica que surge no estômago. Ureterolitíase é a presença de cálculos no uréter. Ulorragia, hemorragia da gengiva. E para finalizarmos as terminologias iniciais com a letra U, a uretralgia, que é dor na uretra. Terminologias com as iniciais V. Então, vasoconstrição é a contração dos vasos com estreitamentos do seu canal ou luz. Vestíbulo é a entrada, a abertura. Vascular refere-se aos vasos, artérias e veias. Vasodilatação é a dilatação dos vasos sanguíneos. Vulvectomia, retirada da vulva. E para finalizarmos as terminologias com as iniciais V, vertigem, que é distúrbios neurovegetativo, tontura, né? A mais famosa tontura. Terminologias com as iniciais X, então, xerodermia, ressecamento patológico da pele. Xerose, então, sintoma da secura anormal da pele, né? Que é a xerodermia. Xerasia, então, secura exagerada dos cabelos. Xeromicteria, então a falta de umidade das vias nasais. Xerostomia, né, a secura da boca por baixa produção de saliva. E xifoide, que é a cartilagem que forma a extremidade inferior do externo, osso que une as costelas. E para finalizarmos, eu vou falar sobre as terminologias iniciais com a letra Z, que é a zoonose, que é doença proveniente de animal, que pode ser transmitida ao homem. E zoster, né? Zoster herpes, que é virose que acomete a pele com formação de vesículas ao longo do trajeto dos nervos cobreiro. Bom, e finalizamos por aqui as nossas terminologias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo com grandes conhecimentos. E quaisquer dúvidas que você tenha apresentado, deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram e eu estarei à disposição. Um abraço e até mais!